Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para os nossos corações para esta quarta-feira se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, que diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Querido, se tem algo que nós evitamos em nossas vidas, ou pelo menos que nós temos medo, temos receio, são os processos, não é verdade? Porque é o processo em que nós atravessamos em nossas vidas que exigem tempo, que exigem paciência, que exigem renúncias e muitas vezes também exigem momentos de dor. Nós queremos, nas nossas caminhadas, nas nossas vidas, sempre respostas rápidas, respostas prontas, soluções imediatas, portas abertas sem uma grande espera, não é verdade? Queremos um milagre pronto, mas nós não queremos um caminho muito longo que nos conduza a essas promessas, a estes milagres em nossas vidas. Todos nós queremos viver promessas, isso é fato, mas sem passar pelas etapas que nos preparam para sustentá-las. E é justamente aí que muitos se frustram com Deus, porque esperam resultados enquanto Deus está trabalhando em algo mais profundo, que é o quê? É a formação do nosso caráter. Deus, ele não está apenas interessado em nos dar coisas. Ele está comprometido em formar cada um de nós como verdadeiros discípulos dele, como verdadeiros filhos dele. Porque, queridos, receber algo sem estar preparado pode ser destrutivo nas nossas vidas. Porque se nós recebemos algo sem estarmos preparados para que este algo seja bênção em nossas vidas, tudo cai por terra. Mas ser preparado por Deus nos capacita para que nós possamos viver, para que nós possamos sustentar e para que nós possamos ainda por cima multiplicar aquilo que Deus nos entrega, as promessas, os milagres que Ele opera em nossas vidas. O milagre, queridos, ele pode sim mudar uma circunstância externa em nossas vidas, mas os processos de Deus, eles transformam as nossas estruturas internas, elas moldam o nosso caráter. O milagre puro e simples, ele resolve um problema, sim, mas os processos de Deus tratam a raiz dos problemas, a raiz dos males que nos afligem. E é importante que nós compreendamos isso. O milagre, ele pode ser algo momentâneo, mas o processo, ele gera resultados permanentes em nossas vidas. E talvez o que eu e você chamamos de demora, Deus está demorando muito para este algo acontecer na minha vida. O que nós chamamos de demora não é atraso. É Deus agindo dentro do tempo dele. Talvez Deus esteja te moldando, te ajustando, te fortalecendo, para que quando a promessa chegar, você não apenas viva a promessa, que você permaneça também nessa promessa. Glória a Deus. Porque, queridos irmãos, no reino de Deus, quem você está se tornando é mais importante do que aquilo que você está esperando alcançar. Como exemplo, nós temos Davi. A história do rei Davi, a trajetória dele nos mostra o poderoso agir de Deus nos processos, os quais nós atravessamos ao longo de nossas vidas. A gente percebe como que Deus trabalha na vida dele. Davi, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Ele era esquecido dentro da sua própria casa. Tanto é que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, Jessé se lembra de todos e traz um por um na presença do profeta Samuel.
para que pudesse ser aquele escolhido, ser ungido como rei de Israel. Porém, todos são apresentados menos Davi. Davi, que era o menor da casa. Aos olhos humanos, ele não era uma escolha óbvia, mas aos olhos de Deus, ele já estava separado, ele já era escolhido. Sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência externa, Deus olha para os nossos corações, Deus olha para o nosso caráter, a nossa integridade, Deus olha o nosso interior. E ali no meio da simplicidade, Davi recebe uma promessa grandiosa. Ele se tornaria rei de Israel. Imagine-se só no lugar de Davi. Que privilégio, que promessa maravilhosa. Imagine só o quanto nós estaríamos ansiosos para nos tornarmos rei de uma nação. Imagine só. Mas o que acontece? Davi, ele é ungido. Porém, o que acontece após ele ser ungido e essa promessa ser realizada a ele? Ele começa a vivenciar os processos. Ele começa a vivenciar aquele processo que é o momento entre a promessa e o cumprimento da promessa. E veja que ele volta para o campo, ele volta por anonimato, ele volta a apacentar as ovelhas de seu pai, mesmo carregando uma promessa tão grandiosa de futuramente se tornar um rei em Israel. Depois, passado algum tempo, ele enfrenta um gigante, o gigante Golias, e o vence. Mesmo assim, essa vitória não o levou imediatamente ao trono. Pelo contrário, foi a partir dali que começaram a surgir mais batalhas na vida de Davi. A gente vê que com o passar do tempo, Davi passa a ser perseguido pelo rei Saul, o próprio rei o qual ele estava destinado a futuramente substituir. Aquele o qual ele servia, queria matar ele. Então, Davi começa em uma nova fase de sua vida, uma fase dolorosa, uma fase difícil, uma fase de fugas, uma fase de dores, uma fase de incertezas. Davi, ele se encontrava escondido em cavernas, ele se escondia em desertos, ele vivia como um rejeitado, mesmo sendo escolhido de Deus. E ele inclusive, amados irmãos, ele tem por algumas vezes a oportunidade de matar o rei Saul. Ele tem a oportunidade ali de antecipar o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Mas, o que ele decide? Ele decide não antecipar o tempo de Deus. Ele decide esperar, aguardar o tempo de Deus. E isso revela algo profundo para as nossas vidas. Davi, ele não queria apenas o trono. Ele não queria apenas um cargo. Ele não queria apenas se tornar rei. Ele queria viver o centro da vontade de Deus. E como a vontade de Deus era que ele se tornasse rei, então ele queria que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Amados, no processo, Deus ele estava trabalhando algumas áreas essenciais na vida de Davi. Lá no campo, Deus ele formou a identidade de Davi. Na batalha contra Golias, Deus trabalhou a fé em Davi. Em meio às perseguições, Deus moldou o caráter de Davi. E na caverna, Deus desenvolveu a dependência de Davi em relação a Deus. Porque na caverna, Davi não poderia fazer nada. Ele era totalmente dependente de Deus. Porque, queridos irmãos, subir é muito fácil. Crescer é muito fácil. Inclusive, Davi poderia pegar atalhos matando o rei Saul e tomando o seu lugar nas oportunidades em que ele teve. Porém, o difícil é se manter no posto. É se manter como rei. E Deus ele não estava apenas levando Davi ao trono. Ele estava formando um rei que saberia permanecer no trono.
que saberia governar uma nação no centro da vontade de Deus. Se Davi tivesse pulado o processo, talvez ele até teria alcançado o trono, mas ele não teria estrutura para se sustentar nele. E quando finalmente o tempo se cumpre, o tempo de Deus, o tão aguardado momento em que Davi chega no trono de Israel, Davi ele não apenas assume o reino, ele governa com maturidade, ele governa com sabedoria e ele governa com temor a Deus, em total obediência a Deus. E aqui está uma grande lição para nós. A promessa, ela pode ser liberada de um dia para o outro em nossas vidas, mas, queridos, o preparo, o processo, ele ocorre ao longo do caminho. É ao longo dessa jornada, é ao longo desse processo, é ao longo desse caminho em que o nosso caráter, ele é moldado por Deus. Deus, amados irmãos, ele não tem pressa, porque ele não está apenas nos levando para algum lugar, ele está nos preparando para que nós permaneçamos nele quando nós alcançarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso é importante que através dessa ministração de hoje, nós compreendamos que é importante que nós não fujamos dos processos. Pelo contrário, nós devemos valorizá-los e aprender com eles. Porque conforme nós vimos até aqui, são os processos que moldam o nosso caráter, que geram em nós testemunhos que serão importantes futuramente. É importante que nós permaneçamos fiéis a Deus, mesmo em tempos difíceis, que nós depositemos a nossa confiança em Deus, certos de que nada saiu do controle dele. É importante que nós entendamos que Deus está nos moldando, Ele está nos trabalhando, Ele está nos capacitando e preparando para que nós alcancemos o posto qual Ele tem prometido para cada um de nós. E por fim, o que hoje dói, o que hoje nos fere, amanhã será testemunho. Todo o processo que nós atravessamos em nossas vidas amanhã se converterá em testemunho que nós falaremos para as pessoas à nossa volta, que nós enfrentamos e que nós vencemos. E através desses testemunhos, as pessoas à nossa volta vão contemplar a fidelidade de Deus para com aquele que nele crê, para aquele que é obediente a Ele e fiel a Ele. Amém, queridos irmãos? Guarde essa palavra em seu coração. Não pule processos, valorize os processos e procure aprender com eles, porque é esse o objetivo principal dos processos em nossas vidas. Amém? Quero orar por você neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento me coloco diante da Tua presença. Senhor, nós te pedimos neste momento de oração que o Senhor nos ensine a valorizar os processos que nós enfrentamos em nossas vidas. Senhor, que nós possamos valorizar, que nós possamos absorver todo o aprendizado, Pai, que está presente em cada processo que nós enfrentamos em nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Senhor, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a lutas, perdas, tantos processos dolorosos que porventura nós tenhamos enfrentado até aqui, nós sabemos, Senhor, que o Senhor continua a nos conduzir, o Senhor continua a cuidar de cada um de nós. Senhor, nós te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, molde o nosso caráter. Senhor, fortaleça a nossa fé. No nome do Senhor Jesus, prepare cada um de nós para que nós possamos viver os Teus propósitos plenamente em nossas vidas. Senhor, que nós não desistamos no meio do caminho, que nós possamos perseverar na caminhada, que nós possamos enfrentar os processos pelos quais são necessários que nós atravessemos em nossas vidas e que nós possamos, Pai,
progredir, nunca retroceder frente às dificuldades. Senhor, nós declaramos que os processos os quais nós temos enfrentado em nossas vidas não são para nos parar, são para nos preparar. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoe cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.